Olá, 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 olá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, queridos, muito prazer. Meu nome é Alisson e a gente dá continuidade então a essa segunda aula do projeto que a gente vem fazendo, certo? Vocês já viram a primeira aula, né? Pelo menos eu espero. E a gente começa agora a segunda aula, certo? A nossa segunda aula ela trata principalmente acerca do método indutivo e a relação desse método indutivo como forma de conhecimento, como forma de construção do pensamento científico, como que isso se relaciona e como que a filosofia está dentro de todo esse processo. Então a gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje como que tudo isso se conecta, como que método indutivo está participando dentro desse processo de construção do saber científico. Como que esse saber científico foi sendo construído através de tentativa e erro, através de verificação, de experimentos práticos, de ver o que dá certo, o que não dá, o que dá resultado, o que não dá. Tudo isso a gente vai ver através de experimentos práticos e como que isso se relacionou dentro do desenvolvimento científico. Bom, os problemas filosóficos, eles merecem serem levados em consideração em cada época, levando seus aspectos científicos, éticos, religiosos de cada momento presente. E a gente vai ver como que novas soluções são encontradas por métodos mais refinados e rigorosos. Aquela ideia que eu comentei antes, de estar sempre dentro desse processo de atualização, de ver como que o processo científico pode ser melhorado. Bom, de forma geral, dentro da ciência existem dois grandes ramos, certo? Que são as ciências empíricas e as ciências não empíricas. As ciências empíricas, ou seja, baseadas na experiência, elas buscam guiar o descobrir, o descrever dos acontecimentos através das ocorrências no mundo, ou seja, baseado no mundo em que vivemos, em asserções confrontadas com os fatos da nossa experiência sensível. E somente esses aspectos são aceitáveis se amparados por uma evidência empírica. Ou seja, para funcionar, para ser verdade, tem que passar por verificação. Uma verificação, no caso, empírica, ou seja, sensível, indo lá e vendo, experimentando, indo lá e tentando apreender esse movimento. Por outro lado, as ciências não empíricas, elas já têm um movimento diferente. Buscam um referencial principalmente através da lógica e da matemática. Ou seja, não que a matemática não seja firme, ou que a lógica a gente não possa confiar nela, não é isso. É que matemática e lógica, elas lidam um pouco mais com a imaginação, ou seja, com a construção mais mental, mais abstrata. Compreender, é difícil a gente entender, a gente marcar exatamente onde está a linha que separa esses dois ramos, Mas fato é que ainda assim existe uma certa diferença. Essa separação é feita ali pelos teóricos, pelo pessoal que está fazendo ciência, certo? Muitas vezes estão extremamente conectadas, são duas zonas que se complementam, são assuntos, métodos, pressupostos que são correlatos, porém, de forma geral, há essa separação. De forma geral, as ciências naturais são ali física, química e biologia, enquanto que as ciências sociais estão ali mais no ramo da antropologia, economia, historiografia, ciências políticas e até mesmo a filosofia, Então, assim, essas áreas, elas constantemente passam por novas análises, fazendo uso de novos dados, passando por processos de atualizações. Instrumentos que vão explorando novos problemas para uma nova investigação.
Então, assim, a investigação ela vai sendo aprimorada, ela vai sendo verificada, ela sempre vai passando por um novo processo de atualização. Bom, esse processo ele se relaciona diretamente com o enorme prestígio da ciência hoje. Ou seja, em vez de que o sucesso, uma vez que o sucesso, né, é rápida expansão do alcance dessas explicações. Então, assim, o que acontece? Essas explicações constantemente vão sendo aprimoradas, constantemente vão passando por novas atualizações. E isso mostra um pouco como que a ciência chegou ao lugar que habita hoje, né? Ou seja, de exatidão, de rigor, de ter a sociedade, ou pelo menos boa parte dela, né? Ter boa parte da sociedade ao lado dela, defendendo, né? Constantemente a gente vê, não, mas o que a ciência diz? Vamos ouvir os cientistas e tal. A gente tem essa figura do cientista, daquela pessoa que faz ciência, como alguém que constrói um pensamento objetivo, imparcial, alguém que leve em consideração a verdade, né? E não achismos, opiniões, posicionamentos políticos, né? Então a ciência ela tem essa ideia, né? Quando a gente remete à ciência, quando a gente traz essas falas, né? É a isso que a gente está se remetendo, é isso que a gente está tentando buscar, é para esse lado que a gente está apelando. Por mais que hoje em dia, principalmente aqui no nosso país, a gente esteja passando por um processo de questionamento da ciência, e esse projeto faz um pouco parte disso, né, de mostrar por que a ciência é segura e qual é a relação dela com outras áreas do saber, por que confiar na ciência, né? Fato é que a ciência e os cientistas, de forma geral, ele tem um certo prestígio, né? E esse prestígio, essa posição de destaque, está justamente dentro desse processo de atualização para fornecer novas respostas para as perguntas que vão surgindo e respostas melhores para aquelas que já foram feitas. Então, a ciência passa por esse processo constante de verificação. E a gente vai ver alguns fatos históricos, né, que corroboraram com isso, né, como que a ciência nasceu e foi se desenvolvendo. Então, assim, a ciência, ela, além de auxiliar o controle, né, de nós, seres humanos, sobre a natureza, sobre aquilo que nos rodeia, ela fornece um conhecimento cada vez mais vasto e profundo do mundo que nós nos encontramos, né? Então, cada vez mais, a gente tem um processo de aprimoramento e um processo de imersão dentro do mundo. E a forma como a gente se relaciona no mundo está estritamente ligada à forma como a gente se conecta com a realidade, certo? E como que a ciência vai dando novas respostas, como que a ciência vai explicando as coisas que nos rodeiam, certo? Então, assim, é interessante a gente ver, né, como que a ciência nasce atrelada a esse processo de verificação e, ao mesmo tempo, também ela tem essa pitadinha, né, de invenção, como que o processo inventivo faz parte também da ciência. Bom, a gente pode ver isso através de um caso famosíssimo, né, de um fato histórico bem conhecido, que é justamente a tentativa, né, de um médico chamado Igaz Semmelweis, um médico húngaro, que ele tentou ali nos anos 40, de 1840, né, ali por volta de 1844, mais ou menos, ele tentou explicar os casos de febre puerperal. O que é a febre puerperal, né? Essa doença, essa anomalia, estava matando muita gente na Áustria, né, que era onde esse doutor húngaro, esse médico húngaro trabalhava. E o que é essa febre, esse tipo de febre, né? É uma febre que hoje em dia acontece pouquíssimos casos, né, uma vez que ela já foi descoberta suas causas e tal, e maneiras de tratamento, mas fato é que ela era um fenômeno novo para a época, né, ali nessas décadas de 1840, 1850. Então, esse médico está tendo experiências com essa febre dentro de seu hospital. Essa febre, né, ela causa assim, o aumento da temperatura corporal para casa dos 38, 39 graus, se não mais, né? Causa calafrio, dor no abdômen,
corrimento, né? Geralmente, assim, sintomas mesmo que a pessoa vai definhando até não aguentar mais e ir para a morte, né? Então, assim, esse doutor, ele trabalhava dentro de uma maternidade, dentro de um hospital, e ele era o responsável por gerenciar a maternidade do hospital. E haviam duas alas dentro desse hospital. E ele percebeu que o número de casos era extremamente maior daqueles realizados em uma ala. Ou seja, na ala em que os médicos faziam os partos, o número de casos era muito maior do que na outra ala, na ala que o parto era feito pelas parteiras. Ou seja, nos médicos o número de casos era muito maior, enquanto que as parteiras, né, que assim eram pessoas que estavam ali meio que para tapar o buraco, que já eram vistas como uma profissão que já não tinha tanta necessidade, que já não tinha tanta importância quanto se tinha antigamente, os casos de febre puerperal dentro do hospital eram muito menor. Então a gente tinha essas duas alas e a ala dos médicos tinha muito mais casos. E é justamente isso que esse doutor, né, o Semmelweis, vai tentar responder. Por quê? Primeiramente, essa é a primeira pergunta. Por quê? Por que numa ala e não na outra? Por que especificamente nessa ala? Por que que não em outros hospitais? Não é uma pandemia, uma endemia. É algo específico deste local. E mais, como que a gente pode resolver esse problema? Né? Porque as pessoas começaram a morrer, as mães davam a luz e não saíam mais do hospital, né? Porque morriam lá. E aí essa fama foi se espalhando pela cidade. Então o pessoal começou já a ficar meio cabreiro, né? Tipo, opa, peraí, né? Não vou ter o meu bebê lá. Pra lá eu não vou de jeito nenhum. Então isso começou a criar um mal-estar na cidade, um mal-estar ali dentro daquela cidade. E lógico, né? Com tantos casos explodindo de uma hora para outra, foi necessário encontrar respostas para ver o que fazia, o que podia evitar isso, né? Assim, o médico ele buscou respostas através de diversas hipóteses, certo? Uma delas, que era assim amplamente aceita, né, era a questão de pressão atmosférica, né? Tentar explicar de forma mais natural. Então, assim, provavelmente é alguma influência epidêmica, mudanças de temperatura, de pressão do ar, não sei o quê. Então, tentavam dar essas respostas. Aí ele percebeu, não faz sentido, porque é um fenômeno que está acontecendo especificamente neste local, e locais de temperatura mais alta, mais elevada ou mais baixa, de altura, também, né, de ar mais rarefeito e tal, não está acontecendo nada. É um fenômeno específico desse hospital, não é algo que está se espalhando para outras áreas da cidade ou até mesmo para outros países. E mais, né? Era algo que não acontecia dentro de todo o hospital, era somente em uma das alas do hospital. Então isso também tirou essa hipótese, né? Isso para o doutor não fazia sentido. E ele logo descartou isso, né? O doutor ainda, né, percebeu que as mães que davam à luz em condições desfavoráveis, ou seja, quando elas estavam indo ao hospital e o bebê nascia durante o trajeto, né, elas não conseguiam chegar a tempo, ou em casos em que a mãe não conseguia chamar a emergência, né, tinha de uma hora para outra, tinha de forma mais abrupta, não estava preparada, né, ela percebeu que nessas mulheres que tinham esses filhos em condições mais adversas, os bebês, os casos eram muito menores. Os bebês, mesmo nessas condições,
se desenvolviam melhor. As mães não contraíam essa doença, não contraíam essa febre. Então, né, elas estavam mais vulneráveis, elas tinham uma possibilidade muito maior de infecção, muitas davam o parto no trajeto, no meio da rua, e mesmo assim, ainda assim, elas não tinham esse quadro, elas tinham um bebê com mais tranquilidade. Muitos defendiam ainda, né, nesse projeto de levantar hipóteses e tal, que era o excesso de gente, ou seja, um número elevado de pacientes, né? Porém, isso também não era verdade, porque na ala das parteiras tinha muito mais gente do que na ala dos médicos, porque é aquela história que eu falei para vocês, a fama daquela ala de ser mortal, ela começou a se espalhar. Então, o pessoal, né, sempre que podia escolher, evitava ir para aquela ala. Então, isso também não corroborou essa tese, né? O pessoal também não. Quantidade de gente não faz sentido. Uma vez que tem mais, ou pelo menos a mesma quantidade. Então, não faz sentido. Aí, alguns perguntaram também do tratamento dos médicos, como que eles tratavam as pacientes, a comida, se era diferente, a posição que elas faziam os partos, né, a posição que elas ficavam após o parto. E tudo isso era igual, né? O tratamento era igual, a alimentação era igual, a posição, foram feitos alguns experimentos, né, de ficar de lado, de ficar de bruços, e isso não mudou nada, né? Isso não interferiu no número de casos. Então, assim, iam sendo feitos esses experimentos e nada acontecia, nada se modificava. Até que um determinado fato, né, ali fruto da observação do Dr. Semmelweis, meio que, né, fez aquela ideia, a lâmpada acender, né, aquela ideiazinha ali surgir. Ele percebeu que um colega dele, um colega de estudos, né, que frequentava as mesmas aulas que ele e tal, se feriu com um bisturi. E esse bisturi tinha sido utilizado em autópsias, né, para estudar cadáveres e tudo mais. Eles então perceberam o seguinte, que o cara teve a febre puerperal e morreu. Logo, né, Dr. Semmelweis falou, eureka, né, finalmente descobri. Então, o que foi que ele deduziu? Ele deduziu que o bisturi, que havia, né, servido ali como um meio de infecção do seu amigo, né, ele se feriu com aquilo ali e aquilo tinha sido um mecanismo para a infecção. Então, assim, durante todo esse processo, né, durante todo esse tempo, os veículos de transmissão, os veículos de infecção do material infeccioso que estavam presentes dentro das enfermarias eram justamente porque eram os mesmos bisturis utilizados para dissecação, para estudos de dissecação. Então, eles examinavam as mulheres em trabalho de parto com o mesmo material, sem lavar, ou então com uma lavagem superficial, né? Aquele lavar bem malemal, né? Bem entre aspas, assim. Você só pega a água, mergulha e pronto, né? Não tinha uma técnica ainda para esfregar, usar sabão, água sanitária, ou então separar mesmo, né? Separar ali os instrumentos, ser algo específico e tal, ou então passar ali por alguma máquina para fazer a desinfecção, a água fervente, né? Não tinha isso. Então, assim, era só, né, dar aquela molhada ou então nem isso. Então, os caras não imaginavam que isso podia tá sendo usado como veículo de transmissão, né? Bom, para ver se isso era verdade, para ver se essa hipótese era verdadeira,
De fato, ela foi submetida a testes, né? Então o doutor ordenou que todos os estudantes, né, todos os estudantes de medicina, lavassem suas mãos em uma solução de cal clorada antes de qualquer exame que eles fossem fazer. E de fato, os casos de febre começaram a cair de forma vertiginosa. Essa hipótese ainda passou, né? Ainda passou assim pela ideia, pela certeza de as parteiras não participarem do processo de desinfecção. Ou seja, nem naquele ambiente elas iam. Elas não usavam bisturi, não usavam o mesmo material e não frequentavam os mesmos ambientes. Não frequentavam as aulas de dissecação. Então, de fato, né, isso corroborou a tese do doutor. Assim como aquelas mulheres, né, que eu comentei com vocês antes, que ganhavam os bebês, né, em condições mais adversas, que ganhavam os bebês na rua e tudo mais, elas dificilmente passavam por exames. Ou seja, elas já chegavam, já eram colocadas lá e o parto já estava acontecendo, né? Então era algo muito mais rápido, algo muito mais abrupto. E isso diminuía as chances de infecção, porque elas não entravam em contato com aqueles instrumentos, elas não passavam por exames com aqueles instrumentos já contaminados. Então isso explicava, né, por que um número específico de mães e crianças específicas de uma ala específica passavam por esse processo, né? Todo esse processo, assim, a moral da história, né? Todo esse processo, ele passa por ainda uma atualização. Ele passa ainda por um alargamento de novas hipóteses. O Dr. Semmelweis, ele não se dá satisfeito, né? Então ele começa a se perguntar, tá, encontrei o primeiro veículo de transmissão, mas maravilha, os casos já estão beirando zero. O que eu posso fazer para de fato ser zero, né? O que eu posso fazer para acabar de vez com esse mal dentro do meu hospital? A primeira hipótese que ele levanta, né, é que as infecções não eram somente por material cadavérico, ou seja, em material de putrefação, né, mas também por matéria pútrida de outros organismos vivos, não só dos processos não só do processo feito pelos estudantes, da análise dos estudantes, não só pelo bisturi, não só pela putrefação do corpo humano, mas também por matéria púlpitra de outros organismos, né? Então aquele processo de dissecamento e tal, o ambiente insalubre como um todo corroborava aquela ideia, corroborava aquela tese. Então, assim, moral da história, né? Era todo um ambiente que era danoso para as mulheres que estavam em situação de parto. Não era só o bisturi ou não era só o ambiente específico, era a falta de higiene das mãos, né? Era algo muito mais profundo, era toda uma atmosfera que era danosa, né? Era toda uma correlação que era danosa. Então, assim, a mesma roupa, o mesmo jaleco em um ambiente contaminado e depois em um ambiente limpo. Então, tudo isso vai corroborando para esse processo e isso vai sendo estudado com o passar dos anos e o doutor vai percebendo que, né, era algo muito mais profundo. O hospital precisava passar por um processo mais profundo de limpeza, né? Um processo mais higiênico mesmo, né? Então, são várias hipóteses que vão sendo levantadas, que vão sendo estudadas e, de fato, os resultados começam a aparecer, né? O Semmelweis, né, o Dr. Semmelweis, ele examinou diversas hipóteses, né, que haviam sido sugeridas por seus estudantes e por outras pessoas também, né? Então, assim, como fazer esse processo de verificação, né? Às vezes, há como fazer um processo direto, ou seja,
como no caso das hipóteses, né, de diferenças no serviço, como, por exemplo, alimentação, tratamento e tal, essas diferenças não existiam. Logo, elas se mostraram falsas, né? Mas era interessante que isso passou por verificação direta, ou seja, o doutor foi lá e viu o tratamento nas duas alas do hospital, nas duas maternidades, e começou a perceber que, de fato, não tinha diferença. Então, ele foi lá, verificou e viu se dava resultado ou não as mudanças. Só que nem sempre, quando se vai fazer ciência, é uma forma tão simples de verificar as hipóteses, né? Muitas vezes as hipóteses são muito mais difíceis de ser verificadas. Por exemplo, levantaram também uma hipótese, né, de que na ala em que os médicos trabalhavam ia um padre visitar as mulheres doentes. E aí começaram a perguntar, porque uma pessoa diferente tem acesso a uma ala e a outra não. Então, se a gente proibir o padre de entrar na ala dos médicos, as pessoas vão também parar de morrer, uma vez que na outra ele não entra e não morre. Então, então assim, pensaram nisso também, pensaram nessa hipótese. Essa hipótese também é fácil de você verificar, né? É só impedir do padre entrar. E isso foi feito. O padre foi impedido de entrar, mas mesmo assim os casos não diminuíram. Então, assim, muitas vezes não dá para fazer como nesse processo da alimentação, da posição do corpo, não dá para ver impedindo, né, o padre de entrar ou não. Muitas vezes a verificação tem que ser indireta. Né? A verificação da hipótese ela pode ser tanto direta, como foram esses casos, como também de forma indireta. Então, assim, o médico, né, o doutor, ele começa a se perguntar como que tudo isso se correlacionava de forma intensa. Ou seja, hipóteses que, de fato, iriam fazer com que os casos diminuíssem. Então, é um processo, mais ou menos, de tentativa e erro. Mais ou menos a seguinte, né? Há algum efeito facilmente observável que ocorra caso essa hipótese seja verdadeira? Ou seja, se algo acontece, então os casos irão diminuir? É um processo de se então, de uma coisa levar a outra. Ou seja, se uma hipótese fosse verdadeira, então uma mudança no procedimento acarretaria na modificação do número de casos. Se é verdade que a visita do padre está atrapalhando, então, a partir do momento que ele não entra mais lá, o número de casos vai diminuir. Então, notem que há essa relação de se então. Se faço algo, ou seja, se faço determinada hipótese, se determinada hipótese é verdadeira, então, em consequência, o número de mortes vai diminuir, o índice vai se modificar, né? Então, é uma tentativa de ver a intensidade desses casos. Então, ele experiencia, faz um levantamento do número de casos, do que acontece, do que modifica, do que não modifica, e vê se essa hipótese tem algum sentido, se ela pode ser corroborada de fato pela experiência, ou se ela deve ser rejeitada, né? No caso do padre, a ideia foi rejeitada. A não entrada dele não modificou em nada. Assim como a mudança de posição, né, de lado, de barriga para cima, tal, também não mudou, também não afetou. Então, essa hipótese também foi descartada. Essas hipóteses precisaram ser verificadas para ver o resultado dessa ação, para ver se fazia sentido, para ver se aquilo era verdade ou mentira. Então, por isso que a gente fala que é uma forma indireta de verificar.
A experiência, né, foi falsa, logo, a ideia, a hipótese, foi rechaçada, foi afastada, né, porque não fez sentido. Dessa forma, se uma hipótese é verdadeira, né, o enunciado que descreve as ocorrências esperadas também é. O enunciado é verificável, inferido através da hipótese. Então, a experiência mostrou ser falsa, a implicação verificável, e por isso a hipótese foi rejeitada. Se o resultado, se o então dá resultado, surte efeito, então a hipótese é verdadeira. Notem que uma coisa está atrelada à outra. Isso é o que a gente chama de modus tollens dentro da lógica. Ou seja, premissas verdadeiras obrigatoriamente geram uma conclusão verdadeira. Isso é o que a gente chama de um processo de validação verdadeiro, uma dedução válida. Ou seja, de premissas verdadeiras é gerada uma conclusão verdadeira, certo? Isso é um processo de dedução válido. Bom, a experiência, então, né, mostrou a implicação como verdadeira, mas não necessariamente o resultado favorável prova conclusivamente que a hipótese seja verdadeira. Ou seja, é aquilo que a gente respostas através do levantamento de hipóteses, né? Então, o que acontece? Através de implicações apropriadas, ou seja, de resultados que faziam sentido, confrontados com observação, com experimentação, através de processos de experiência, isso foi sendo desenvolvido. Porém, há uma pergunta que se faz necessária também, né? Justamente a pergunta que é: como então podemos formular hipóteses apropriadas? Ou seja, como que a gente tem que guiar as perguntas que a gente faz dentro do processo de investigação científica? Isso também é interessante, isso também é necessário, isso também é essencial, uma vez que as perguntas corretas levam à conclusão. Como então fazer as perguntas corretas? Como levar as hipóteses corretas, levantar, né, as hipóteses corretas? É preciso compreender que às vezes, né, essas perguntas, essas hipóteses são inferidas de dados anteriormente coletados por meio de um processo chamado inferência indutiva. Ou seja, um argumento dedutivamente válido, a conclusão se relaciona com as premissas de maneira que, sendo estas verdadeiras, consequentemente, infalivelmente, a conclusão também é verdadeira. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também é. Ou seja, é um processo que o argumento geral, uma investigação geral, leva ao particular. Por outro lado, as inferências indutivas levam de premissas particulares a uma lei geral. Ou seja, levam de premissas particulares, de casos particulares, para um princípio geral. Ou seja, você estuda um fato, um acontecimento específico e leva isso de forma generalizada para casos correlatos. Ou seja, esse processo de verificação e esse processo de estudar outros casos vai meio que fazendo um construto do desenvolvimento de novas hipóteses. Ou seja, é aquela ideia de que o trabalho do cientista ele nunca é isolado, né? Ele sempre se relaciona com os estudos anteriores a ele. Ninguém começa necessariamente do zero. Ele vai se aproveitando de fatos históricos, de acontecimentos históricos, dentro de determinados contextos,
e vai se valendo desses resultados. Então, hipóteses que já foram descartadas, muitas vezes serão descartadas. Perguntas, novamente, né? Perguntas que já foram feitas, provavelmente não serão feitas novamente, dentro desse processo de tentar, né, levantar hipóteses mais apropriadas para se chegar logo ao resultado, né? Não fazer qualquer tipo de pergunta, e sim levantar hipóteses, perguntas que levem de forma mais assertiva ao resultado final, a uma conclusão verdadeira. Então, assim, esse processo, ele é um processo mais de generalização, né? Ainda que todos os testes feitos, o resultado se repita, é perfeitamente possível que sejam encontradas novas amostras sem estarem de acordo com o processo de generalização. Então é algo muito mais aberto. É algo que passa por um processo de aprimoramento, é algo que passa por um processo de verificação constante. Ou seja, beleza, foi válido nessa situação, nesse contexto. Eu vou generalizar essa hipótese. Vou ver se ela cabe nessa situação, nessa outra e nessa outra. E esse processo vai sendo verificado constantemente. Sempre vai sendo verificado para ver se dá verdade também. Então é um processo que sai de um caso específico, se torna muito mais abrangente, passa por esse processo de generalização para explicar outros casos e, ainda assim, sempre tem que ser verificado. E até mesmo, né, nos casos em que a experiência deu certo, o resultado pode se modificar sob novas condições, né, sob condições físicas especiais, por exemplo. Então a ciência ela sempre está verificando, ela sempre está percebendo, ela sempre está tentando se atualizar. Então ela tem um guia de perguntas, uma tentativa de fugir de hipóteses mais simplistas, mais bobas ou não, mas esse processo, esse resultado que se mostra como verdadeiro em um caso específico, ele sempre vai sendo verificado constantemente. E é verdadeiro enquanto não for falseado através de uma experiência, certo? Então, dessa forma, as inferências indutivas elas conduziriam somente a conclusões de maior ou menor possibilidade, né, verificáveis em determinadas situações ou em outras. Já a dedutiva promoveria uma conclusão mais certeira, mais, né, correta, mais abrangente. Bom, esse processo de investigação mais global, de uma tentativa de generalização, ele passa necessariamente por 4 etapas, certo? Observação e registro de todos os fatos, análise e classificação desses fatos, derivação indutiva de generalizações a partir desses fatos estudados, da análise feita por esses dados, e da verificação adicional das generalizações. Ou seja, é uma concepção indutiva estreita da investigação científica. Tentar chegar a uma resposta mais verdadeira, mais fiel, mais confiável, através desses 4 passos. Os defensores desse posicionamento, os defensores dessa ideia, né, não fazem uso de qualquer estimativa ou hipótese nos 2 primeiros passos. Ou seja, levaram em consideração, né, os cientistas levaram em consideração que quando você observa e registra todos os fatos e analisa a classificação desses fatos, busca classificar, busca enumerar direitinho, tal, estudar cada um detidamente, eles não devem levar em consideração nenhuma hipótese. É uma tentativa, né, do cientista
de fugir da parcialidade, sem ideias pré-concebidas que influenciem a objetividade da pesquisa científica, ou seja, sem pré-conceitos, né, que influenciem a observação e a análise, a classificação de todos esses fatos. Entretanto, embora, né, pareça algo factível, embora pareça algo até louvável, né, essa tentativa de imparcialidade do cientista, essa forma de pesquisa, essas 4 etapas, também tem algumas falhas, ou seja, também tem suas lacunas. Logo no primeiro passo, né, os críticos vão dizer que já teria problemas, porque não tem como você verificar todos os fatos do mundo, né? Todos os fatos. A gente está falando de um número de ordem infinita, né? Todos os fatos é algo que não teria como. Ainda mais, né, que além de ser um número elevadíssimo, né, na ordem ali do infinito, há também infinitas variedades a serem levadas em consideração, infinitas possibilidades. Então, assim, a partir disso, a ideia de que todos devem ser reunidos sem uma hipótese preliminar guia, né, de como fazer as conexões e tal, como promover o estudo, seria um problema extremamente profundo, né? Seria um problema incontornável, algo assim praticamente impossível de se fazer. As hipóteses, né, elas são necessárias por oferecerem uma direção para a investigação. Isto é, as hipóteses ajudam a determinar quais dados que devem ser coletados a um certo momento da investigação. Como, por exemplo, né, algo que eu até já comentei, né, o caso do censo. Né? Quando o IBGE bate lá na nossa casa, ou pelo menos batia, né, ali, de 5 em 5 anos, né, fazendo censo e tal, fazendo aquelas pesquisas, você tinha um guia. Para que fazer aquelas perguntas? Aquelas perguntas eram feitas para buscar, né, quais são os problemas de determinada sociedade, o número de habitantes, como desenvolver políticas públicas que ajudem a solucionar aqueles problemas. Então levavam em conta, né, a questão da renda, levavam em conta a questão da etnia, da religião. As perguntas levam em conta a classe social, levam em conta o bairro, a criminalidade. Então, todas as perguntas, elas tentavam se guiar através desses dados que eram obtidos, né, como um propósito maior, tentar podar esses problemas, tentar diminuir esses problemas. A grande questão era essa, né? Então, assim, a coleta de dados, por exemplo, do censo, ou também, assim, algo que já está começando a aparecer, né, que são as pesquisas para as eleições, né, para presidenciáveis e tal, intenções de voto. Tudo isso leva em consideração ali as pessoas, né, que vão ser votadas por determinado grupo de pessoas, por determinada faixa etária e tal, e os políticos, ao receberem aqueles dados, né, eles vão pensando, olha, como que eu posso ter um desempenho melhor em determinada faixa etária, em determinado grupo social, em determinada classe social, como que eu posso melhorar os dados aqui, como eu posso manter esses dados que estão bons dentro desse grupo. Então, essas perguntas, elas têm um eixo guia básico, né? Então, tentar essa imparcialidade total, não ter nenhum eixo guia para fazer as perguntas, ia simplesmente coletar um monte de dado sem sentido, né? Sem porquê, sem motivo. Ou então, não iriam saber quais dados coletar. Então, notem que tem um vago dentro, um espaço, né? Uma lacuna dentro desse processo. É preciso tentar desenvolver esse processo, né, de análise
tendo como guia algumas hipóteses, as intenções de voto, desenvolver políticas públicas, que quer que seja, né? Então o censo passa por esse processo de aprimoramento, passa por esse processo de investigação. As pessoas, né, que são encarregadas de levantarem esses dados, elas consideram esses fatos relevantes porque elas conhecem a hipótese, ou seja, elas acreditam que as respostas vão ser relevantes para corroborar ou não a hipótese que ela está tentando levantar, que está guiando ali o processo investigativo de receber os dados. Então, as pessoas encarregadas de fazer essas perguntas, que julgam, né, relevantes ali esses dados, sem nenhum conhecimento da hipótese, não vão conseguir fazer uma pesquisa adequada, né? Elas têm que saber por quê, o que está tentando ser provado com aquilo, para que a pesquisa seja o mais exitosa possível, né? O segundo passo, que é esse processo de análise e classificação, ele também passa pelo processo de crítica, né? Ele também passa por esse crivo da crítica. Uma vez que o conjunto, né, dos fatos empíricos, desses fatos experienciáveis, eles podem ser analisados e classificados de inúmeras maneiras. E várias dessas classificações não ajudarão no processo de investigação. Ou seja, é necessário encontrar probabilidades de modo significativo. E não, né, ficar levantando ideias assim à torta e à direito, né? É preciso ser o mais objetivo possível. Ou seja, como que eu posso chegar a esse resultado? Como que eu posso chegar à verdade? Né? E não ficar analisando e classificando de forma aleatória, de todas as formas possíveis. Porque aí também não vai ter como, né? São inúmeras possibilidades de classificação desses dados. Então, assim, é necessário encontrar essas probabilidades, tentar encontrar formas de desenvolver um processo mais didático, digamos assim, e um processo que seja guiado, seja permeado já por essas hipóteses pré-estabelecidas para ajudar na investigação. Assim, né, para que uma maneira particular de analisar e classificar os dados empíricos possam conduzir a uma explicação do fenômeno correspondente, é necessário fundamentar em hipóteses, ou seja, fundamentar em hipóteses que têm esses fenômenos já correlacionados, que tentem correlacionar esses acontecimentos. Sem essas hipóteses, né, sem esse processo por trás ali, guiando as perguntas, guiando o levantamento, a análise se torna completamente inoperante, né, completamente sem sentido, completamente vaga. Comumente, a gente ainda pode dizer, né, que a indução, esse processo de indução é percebido como um método para passar de fatos observados, de fatos específicos observados, aos princípios gerais correspondentes por meio de regras mecanicamente aplicáveis. Muitos acreditam que tem um guia perfeito, né, mecânico, automático, para passar de uma hipótese para a verdade, para chegar em uma conclusão verdadeira. Muitos acreditam que seria de fato um processo mecânico, né? Regras ali de proceder, do cientista proceder mecanicamente. Ou seja, haveria um cânone a ser seguido, uma regra geral para conduzir todo e qualquer tipo de pesquisa. Na prática, isso também se mostra falho, né? Quem compreende a ciência dessa forma não a compreende da forma como deveria, né? Da forma adequada. Porque na prática não há nenhum procedimento mecânico de indução, né? Até porque, de outro modo, se tivesse, a gente sempre, em todo e qualquer caso, resolveríamos todos os problemas. Chegaríamos, né, no resultado rapidamente,
Se o método é mecânico, é só botar um método em determinada situação e a resposta vai aparecer. Então, dessa forma, a gente já teria aí... a gente teria uma vacina muito mais rápida do que foi, né, por causa do Covid, para o novo Covid. A gente teria respostas já para o câncer, para acabar com o câncer, em toda e qualquer situação, em todos os casos, para acabar com a AIDS, ou seja, são problemas que ainda não têm resposta, ou no caso da vacina, que demandou muito estudo, muito tempo, mas fato é que passou por testes específicos, levantavam a hipótese e faziam a verificação. Não passava por um método igual. Cada um tem o seu método de desenvolvimento próprio. E o cientista não tem uma caixa de ferramentas idêntica que ele pode usar em toda e qualquer situação, né? É aquela história, você não aperta todos os parafusos com a mesma chave, né? Alguns são de fenda, outros não. Então, é preciso você lidar com as circunstancialidades. É preciso, né, o cientista lidar com as particularidades de cada situação que ele se depara, né? Então, assim, as hipóteses e as teorias científicas geralmente são formuladas em termos que não ocorrem na descrição dos dados empíricos em que estão baseados e que elas servem para explicar. São dados, né, são dados que são levantados baseados através de processos de laboratório. Então, assim, a descrição pode ser feita, né, sem o uso necessariamente de termos teóricos. Ou seja, inferir indutivamente uma hipótese a partir de certos dados é possível, porém, em casos simples e específicos. Não é algo que tem como ser universal. Não é algo que tem como ser assim, sempre geral. Muitas vezes, né, vai necessitar de uma diretriz guia e uma diretriz diferente. Não é algo que tem como ser ali uma simples rotina mecânica, né, de simples dados pontuais obtidos ali através de um processo de amostragem ou de um experimento. Serve apenas para selecionar uma função particular como a apropriada. Então, só executam uma parte do trabalho, pois pressupõe uma hipótese antecedente, que não pode ser obtida pelo mesmo procedimento. Então, os casos anteriores podem servir como base, como guia para a investigação, mas isso não quer dizer que vai ser válido em toda e qualquer situação. Ele pode servir como guia, pode ajudar no levantamento das hipóteses, mas sempre ser utilizado em toda e qualquer situação, independentemente do contexto, aí não. Cada ocorrência necessita de estudos diferenciados, né? As hipóteses, as teorias científicas não são derivadas, né, sempre ali desses fatos observáveis em uma situação específica, e essa situação específica, como um passe de mágica, se torna universal. Não é isso. Não é assim que a ciência deve ser tratada, que o método indutivo funciona. Não pode ser através disso. Isso seria extremamente pobre, né, extremamente assim, pouco complexo, e não responderia boa base das questões, uma vez que cada situação tem o seu contexto, tem a sua realidade específica, né? Cada uma vão ter hipóteses específicas para explicar as suas ocorrências, certo? Isso explica porque, né, nem todo mundo chega nas mesmas respostas que os cientistas. Por exemplo, se o método fosse mecânico, qualquer um poderia aprendê-lo e usar em toda e qualquer situação, né? Então, assim, depois que o primeiro cara descobriu,
só passar para os outros e pronto, né? Todo mundo pode fazer a mesma coisa. Não, né? Geralmente quem faz as perguntas corretas, quem desenvolve a ciência, são especialistas, estudiosos que estão há um bom tempo dentro desse processo de levantamento de hipóteses, né? Eles já estão inseridos no estudo há um certo tempo. Então, assim, esse pessoal, justamente por já estar inserido nesse ambiente, por lidar há muito tempo com essas questões, vão propor ali perguntas guias mais prováveis, né? Dificilmente um principiante ou então alguém que está fora daquela área de estudo vai conseguir fazer perguntas novas, né? Perguntas ali pioneiras. Dificilmente vai conseguir sair do lugar, né? Então, assim, esse trabalho, né, de levantar hipóteses corretamente também tem essa ideia de precisar de uma pessoa especializada, de precisar de uma pessoa que tenha, né, os seus estudos detidos em determinado contexto, em determinada análise. Então, assim, para qualquer conjunto de premissas, né, que possam ser dadas, as regras de inferência indutiva fornecem uma infinidade de conclusões. E essas conclusões são válidas dedutivamente, ou seja, elas podem ser realmente tiradas de forma dedutiva corretamente. É possível inferir uma infinidade de consequências diferentes a partir de qualquer premissa, né? Então, assim, há uma infinidade de invariáveis. A descoberta de teoremas importantes, de hipóteses fecundas na ciência empírica, requer um certo engenho inventivo, né? Uma capacidade assim adivinhatória, imaginativa, retrospectiva. Então, assim, nesse contexto, a objetividade científica ela se mantém protegida, ela se mantém salvaguardada pela exigência de uma validação objetiva para as conjecturas que foram levantadas, que foram propostas. Então, assim, através de provas demonstrativas, de experiências verificáveis, demonstráveis, é que a gente pode ter certeza que aquilo ali está certo ou não, né? Que a gente pode aumentar essa possibilidade. Mas, para se fazer ciência, é preciso também esse processo de imaginação, é preciso também essa mente fértil, essa capacidade, né, de adivinhação mesmo, de propor um chute, né, um tiro no escuro e chegar no resultado, né? Então é preciso desenvolver essa mente, desenvolver essa habilidade, né? O cientista ele já tem essa mente treinada para isso, né? Ele vai tentar guiar ali através da sua imaginação, propor hipóteses, guiar o seu pensamento para propor hipóteses mais prováveis e fugir das menos prováveis, que era o que a gente estava falando até poucos minutos atrás. Então, assim, a verificação empírica ainda está ali. Ela vai servir para ser a base de certeza ou não, ou de incerteza. Porém, a imaginação está presente no processo constitutivo da ciência. Muitas vezes a gente acha, né, que o cientista é só aquele cara que coloca ali, né, o olhinho e tal no microscópio, que aperta aquele negocinho, que mexe e tal, que analisa, que fica pensando, né, que é aquela moça ali que levanta dados e tal, que faz aqueles relatórios, que tá com um jaleco branco e tal. Não. Os cientistas são esses também, mas não só isso. São pessoas que têm a imaginação fértil, são pessoas que valorizam a imaginação, valorizam o pensamento, o mecanismo do pensar. Isso também é necessário, isso também é essencial para se fazer ciência, né? Ciência bem feita, ciência de qualidade. Então, assim, essa verificação, esse processo de verificação empírica, consiste, né, em apurar se a hipótese levantada se ajusta ao que já foi estabelecido antes de sua formulação. Ou seja, se faz sentido aquilo ali que foi pensado anteriormente. E, por outro lado, derivar novas implicações
para submetê-las a observações e experiências apropriadas. A verificação numerosa com resultados, né, inteiramente favoráveis não estabelece uma hipótese conclusivamente, mas é capaz de fornecer um suporte mais ou menos sólido, mais ou menos certo para a hipótese que foi levantada. Sendo assim, a gente pode concluir, né, que a investigação científica ela não é estritamente indutiva, mas sim indutiva em um sentido mais amplo. Ou seja, aceita hipóteses baseadas ali em dados que não fornecem para ela evidência dedutivamente conclusiva, mas sim um suporte indutivo, uma confirmação mais ou menos forte. Oferece, né, uma validação e não propriamente uma descoberta. As regras de indução, então, serviriam, né, para fornecer critérios para a legitimidade do argumento. Sendo assim, né, baseado nesse processo, essas regras determinariam a força do apoio fornecido pelos dados à hipótese e teria a capacidade de exprimir esse apoio em termos de probabilidade, de maior ou menor possibilidade, de maior ou menor probabilidade. Se isso é mais certo ou mais errado, se faz mais ou menos sentido, certo? Esse é o processo de investigação e de construção da indução. Como que né? Então, assim, espero que vocês tenham entendido como que a indução ela está dentro desse processo e como que ela se correlaciona com a objetividade e como ela se correlaciona com o processo imaginativo de levantamento de hipóteses. A grande questão é, a gente não deve ver todos esses polos, todas essas formas como coisas contraditórias, e sim como coisas que se complementam, métodos que se aproximam na construção do todo. Não são coisas que se excluem, mas sim coisas que são correlatas, coisas que buscam aglutinar para chegar num resultado mais certeiro, em uma hipótese verdadeira, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, a gente vai se ver aí mais algumas vezes. Espero que vocês estejam gostando do curso também, né, das aulas como um todo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer comentário, é só vocês fazerem nos nossos encontros, né? E é isso, meus caros e minhas caras. Até mais!